Então, para começarmos a entender sobre este estudo, é muito importante passar um conhecimento primário à igreja, para que a igreja compreenda por onde nós devemos começar esse estudo de hoje. Os anjos viviam em harmonia junto ao trono da glória, até que um deles de grande destaque, chamado Lúcifer, permitiu que o pecado corrompesse da sua soberba. Ele quis ser maior do que Deus. Portanto, a sua sedução enganou, arrastou consigo terça parte dos anjos do céu. Ele se tornou o mal, lutando contra o bem. É aqui onde tudo começa para compreendermos sobre os anjos caídos. É um estudo muito maravilhoso. Então diz no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, diz assim: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Este era Deus que estava a perguntar a Jó. Versículo 5: quem dispôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Versículo 6: sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Agora veja no versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então o versículo 7 fala de estrelas que juntas alegremente cantavam. E talvez você me pergunte: pastor, o senhor está a falar de estrelas? Estrelas juntas cantam? Não, estrelas não cantam. Esta aqui é uma expressão que se refere a anjos. Na Bíblia Sagrada, estrelas quer dizer anjos. Então, antes da criação, antes da fundação do mundo, a palavra diz que os anjos, as estrelas, alegremente cantavam. Ou seja, tudo estava em harmonia. Os anjos estavam em harmonia. Aqui era antes de Lúcifer se corromper. Aqui era antes de Lúcifer se meter no mundo do pecado. Mas o texto continua, diz que rejubilavam todos os filhos de Deus. Pastor, quem são todos os filhos de Deus descritos aqui nesse texto no versículo 7? São todos espíritos predestinados. Todos os espíritos que Deus havia criado, que Ele predestinou. Então esta é a prova de que nós temos uma pré-existência. Existimos antes de termos carne, não existir em pessoa, ou estarmos no útero de uma mulher, não. Estamos a falar que Deus criou o espírito antes da nossa existência humana nesta terra. O que significa que antes mesmo da criação, antes da fundação do mundo, Deus criou os nossos espíritos e os predestinou, colocou um destino antecipado. E a Bíblia diz que os anjos juntos alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou seja, sempre os anjos de Deus tiveram uma conexão com os filhos de Deus. Os filhos de Deus tratados nesse texto são os espíritos que o Senhor já havia criado diante da fundação do mundo. Porque quando Deus criou os anjos, Ele também criou espíritos que Ele predestinou. Então, pastor, sobre os anjos caídos, como e quando é que eles surgem? Aí vem Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, diz a palavra: a sua cauda, a cauda do dragão, diz a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então Satanás, com a sua mentira, com o seu engano, conseguiu arrastar a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas estão aí, pastor? Não! Dos anjos do céu, que são anjos restando por Satanás, por Lúcifer, para a terra, que depois se transformaram em demônios. É aqui onde começa essa história. Pastor, afinal, quem são os anjos caídos? Anjos caídos são aqueles que pecaram contra o Criador. São aqueles que não guardaram a sua condição original,
que não guardaram a sua dignidade perante Deus, como diz a palavra em Judas capítulo 1, versículo 6. Veja aí. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele, Cristo, ele, Jesus, são os demônios, estão sendo referenciados aqui. Ele tem guardado sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, a terça parte dos anjos que foram arrestados por Lúcifer, por Satanás, e depois se transformaram em demônios por terem sido corrompidos pelo pecado, o que o Senhor fez com ele? Diz que Jesus os reservou em algemas eternas. O Senhor guardou sobre trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, o demônio foi colocado numa cadeia, numa prisão. Como é que é essa prisão? Ele foi limitado para possuir o crente. Ele foi impedido para possuir o crente. Pastor, e qual é a função desses anjos caídos, desses demônios? Nós não os vemos com os nossos olhos. Assim como nós não conseguimos ver os anjos espirituais de Deus. Então a função dos anjos caídos é opor-se a Deus e tentar destruir a obra de Deus. Esta é a função dos anjos caídos.